chicos e chicas, bem-vindos à classe de espanhol de hoje. Professora Leda Jane aqui na área do hashtag Fique em Casa, aprendendo na TV Educação, canal 10.2. E aquele recadinho que a gente manda toda vez que a gente começa a aula, nos acompanhe lá na plataforma Gonçalves Dias no YouTube, em tempo real da nossa aula, toda sexta-feira, tá, galera? Tem pela manhã, à tarde, à noite, reprisa. Então, você pode escolher o melhor horário para você assistir, tá? E lá na plataforma fica gravado para quando você tiver uma dúvida, quiser rever alguma aula de qualquer disciplina, você vai lá e nos assiste, reforça o seu conteúdo, tira aquela dúvida que ficou, tá? Porque você sabe, nossa aula aqui é rapidinho, então a gente precisa, às vezes, voltar no conteúdo quando a gente não compreende logo de primeira. Além da TV Educação e lá da plataforma do YouTube, nós temos também na Rádio Timbira 1290 MHz, todos os dias, o programa hashtag Fique em Casa Aprendendo, das 16 às 17, de segunda a sexta. Ainda temos também lá no Spotify os podcasts da plataforma, hashtag Fique em Casa Aprendendo, e você ouve todas as nossas aulas que estão lá na rádio, elas vão em formato de podcast também para o Spotify, tá certo? Então, galera, não tem desculpa para não acompanhar as aulas, para não aprender, para não reforçar. Você que está voltando para a escola agora, para não deixar de reforçar o que você já está aprendendo lá no chão da escola. E hoje eu trouxe para vocês um assunto bem maneirinho, bem facinho. Geralmente eu venho para cá com verbo, vocês se assustam, ou com texto, né? Mas hoje nós vamos falar de alfabeto. Exatamente. Nós vamos conhecer o alfabeto espanhol, o que não é tão diferente da língua portuguesa, porque ao longo dos anos ele veio se adaptando e adequando, e cada vez mais ficou parecido com a língua portuguesa. Então, nós vamos conhecer um pouquinho do alfabeto e também conhecer algumas expressões que são usadas comumente. Aqui eu tenho o alfabeto. Então, eu tenho avião, que pela figurinha acho que dá para vocês reconhecerem o que eu estou falando, mas se ficar pequenininho, então, avião, bebê, conejo, que é coelho, chile é pimenta, dado, vocês dá para saber que é um dado, elefante, faro é farol, tá? Gato, roja, que é folha, tá? Roja é folha. Iglu, girafa, que é a girafa, koala, leão, llave, tá? A pronúncia é dessa forma, como se eu estivesse utilizando o dígrafo LH, llave. Manzana, que é maçã. Nubo, que é nuvem, tá? Nubo. Nhandu é uma ema, tá? Nhandu. Osso, que é urso, tá? A pronúncia é como se eu estivesse falando de osso, aquele ossinho do cachorro, da galinha. Pato, queso, que é queijo. Raton, que é rato. Vocês que assistem muito série e escutam muita coisa de espanhol, isso é muito comum, gente, é muito comum. Um rato, para dizer um momento, tá? Numa fala assim, um rato, por favor. Então, momento, por favor. E aí, às vezes, as pessoas confundem, acham que está sendo falado do rato, animalzinho, aquele asquerosinho que ninguém gosta. Então, raton é esse ratinho asqueroso, que ninguém gosta, tá? Perro, com esse treme no R mesmo, tá? É uma letra vibrante. Perro, aqui é o cachorro, no caso. Sapo, tortuga, que é a tartaruga. Ubas, o V pronuncia como se fosse um B, tá? Vaca, Washington, táxi, ioiô, né? Que é aquele ioiôzinho de brinquedo, tá? E zorro, que é uma raposa, tá? Em português. Então, vamos adiante. Ainda há pouco eu falei para vocês a respeito das mudanças do alfabeto. Então, as recentes mudanças na ortografia da língua espanhola afetaram o número de letras do idioma, deixando-o mais parecido com o alfabeto
alfabeto da língua portuguesa. Nós temos quantas letras na língua portuguesa? 26, né? Então, vamos conferir quantas nós temos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Então, eu tenho 30 letras no alfabeto. Olha só o que eu tenho dobrado aqui. Então, eu tenho o C, mas eu tenho CH, que configura uma letra. Eu tenho aqui, cadê? O L sozinho e eu tenho o LL duplo, que configura outra letra. E eu tenho o N sozinho e tenho o N com o tio, que configura uma outra letra também, tá? Tenho o R e tenho o RR juntinho, que para nós é dígrafo, lá configura uma letra também. Então, essas são as letras dobradas em espanhol, tá? Então, que configuram letra que para nós são dígrafos, como o caso do RR. O LL, que tem o som de LH, para nós seria dígrafo um LH, mas o LH é um dígrafo, não é uma letra do alfabeto, tá? Então, essa é uma diferença interessante do alfabeto. Quando aprendemos a escrever y a leer en nuestra lengua, se dice que estamos siendo alfabetizados. La alfabetización es un proceso largo y lento, pero indispensable. Cuando uno decide aprender otro idioma, necesita ser otra vez alfabetizado. Así que si usted quiere aprender el español, deberá conocer las letras de su alfabeto, sus nombres e sua pronunciação. Gente, nós somos alfabetizados não só quando nós entramos pequenininho lá no maternal. Nós somos alfabetizados a vida toda, porque sempre nós estamos aprendendo alguma coisa, tá? Sempre nós estamos buscando aprofundar um pouco mais aquele assunto, aquele conhecimento que nos interessa, certo? E a língua portuguesa, falando agora um pouquinho da língua portuguesa, ela é extremamente dinâmica. Então, novos nomes, né, neologismos, são criados constantemente. As gírias, a gente tem um exemplo muito grande aí na questão das gírias. As gírias que eram da época da minha mãe, da década de 50, 60, são diferentes das gírias da década de 80, que já são diferentes da década de 2000 e muito mais agora de 2021. Então, a língua ela vai se modificando. Tá? Então, ela não é estática, ela é uma língua dinâmica. A língua portuguesa é uma língua dinâmica. O espanhol, por ser bem parecido com o português, também, muitas das vezes, segue essa dinâmica da língua. E esse alfabetizado a que se refere aqui é exatamente quando você começa a conhecer alguma coisa. Então, para você falar a língua portuguesa, é a nossa língua mãe. Né? Nós somos nativos do Brasil, nós somos nativos da língua portuguesa. Então, mesmo que a gente não vá à escola, mas nós começamos a falar por ouvir as falas em casa dos nossos familiares, dos nossos pais, dos nossos avós. E aí nós vamos tendo conhecimento, é uma coisa do nosso dia a dia. E que ainda assim, no começo é um pouquinho difícil para aprender. Tem criança que demora um pouquinho mais. Quando se trata de um idioma, por isso tem aquela máxima que vocês sempre dizem, quando o primeiro dia de aula de espanhol na escola é muito interessante. Os alunos já te olham assim meio estranho, né? Parece que você é um ET que acabou de aportar ali naquela sala. Se ele sabe que você vai dar espanhol, porque já tem aquela curiosidade do primeiro dia de aula, que professor é de quê e tal, e aí o professor se apresenta e diz que ele é professor de espanhol. Aí você já automaticamente, né, cria aquele medo, né? E já vai para aquela fala, eu não sei nem falar português direito, quanto mais espanhol.
E aí você automaticamente cria um bloqueio se você não gosta de idioma, porque tem gente que gosta, né? E que aprende fácil só ouvindo música, e só assistindo séries, só ouvindo palestras e em outros idiomas. Tem muito adolescente, muita gente que eu conheço que nunca botou os pés numa escola de idiomas, mas que fala fluentemente porque tem contato constante com o idioma. Tudo aquilo que a gente se coloca para aprender, a gente consegue aprender, que fique bem claro isso. Então, aqui é aquela situação. Eu não sei nem a língua, minha língua mãe, né, que é o português, eu vou saber falar um idioma. Aí entra a questão do alfabetizado. Você vai ser alfabetizado em um outro idioma. Você vai conhecer o alfabeto, as palavras, a morfologia do idioma, a sintaxe do idioma, e aí você vai se familiarizar. Então, é uma nova alfabetização. Vamos traduzir aquilo ali. Quando aprendemos a escrever e a ler a nossa língua, dizemos que estamos alfabetizados. Aí eu vou abrir um parênteses. Lembra que eu falei no slide anterior que a gente passa a vida toda se alfabetizando? Eu esqueci de fazer um breve comentário. Quando aprendemos a escrever e a ler a nossa língua, dizemos que estamos alfabetizados, certo? Mas eu conheço pessoas, muitas, que não sabem escrever corretamente no ensino médio, na faculdade. Essas pessoas ainda estão sendo alfabetizadas. Tem muito a ver, é sobre isso, como vocês costumam dizer, tá? Também. A alfabetização é um processo longo e lento, mas indispensável. Quando alguém decide aprender um outro idioma, necessita ser outra vez alfabetizado. Caso você queira aprender bem o espanhol, deverá conhecer as letras do alfabeto, os nomes delas e a sua pronunciação. Gente, eu toquei no assunto que é bem delicado, né? A questão de você não conseguir, você está lá na faculdade e ainda escrever errado, palavras básicas, não são palavras técnicas, porque quando você vai para uma universidade, você vai para um campo mais amplo de conhecimento, então você vai ter termos técnicos, principalmente dependendo do curso que você escolher, né? Então tem termos específicos. Mas o que nós observamos enquanto professores é que um número muito grande de jovens chegam às faculdades ainda assim escrevendo errado. Então, vocês precisam fazer uma análise e alfabetizar-se sempre. Teve uma dúvida de uma palavra, hoje está tão fácil tirar essas dúvidas, né? Antes você precisava ter um dicionário à disposição, nem muita gente tinha condição de comprar, nem muita escola tinha biblioteca com dicionário suficiente para todo mundo. Graças a Deus a gente já, né, saiu desse pontozinho chato, já temos um bom acesso. Porém, nós temos hoje a internet com dicionários disponíveis. Então, antes de você construir seu texto, construiu, releia, tire dúvidas e veja se você está conseguindo escrever a palavra corretamente. Porque isso aí tira ponto de redação de Enem muito, tá? Isso aí tira ponto de prova. Se você está na faculdade, você não apresenta um trabalho, você fala lá bonitinho o teu trabalho, mas quando o professor vai ler, está lá aquela coisa estranha, né? Então, é preciso alfabetizar-se sempre. E quem acha que o alfabeto é um assunto bobo, que bobagem, vamos aprender alfabeto, não é tão bobo assim. El español posee actualmente 27 letras, todas ellas femeninas. Essa quantidade de letras ya fue más grande en el pasado, 29. Antes de la reforma ortográfica ejecutada por la RAI, que é a Real Academia Espanhola, em 2010, las letras CH y el L, né, pertenecían a él, pero ya no. Agora, essas letras receberam a denominação de dígrafos. Chegamos no ponto que eu queria. Lembra que eu mostrei lá no primeiro quadro as letras duplas? Pois é. E que não tinham dígrafos? Agora elas já são dígrafos, desde 2010. E, por lo tanto, não pertenecem mais ao abecedário.
aquele que eu mostrei para vocês, ele já está em desuso. También hay otros cambios respecto al nombre de algunas letras. La Y, antes conhecida como Y, agora deve ser nombrada como Y. La I latina, tá? Passou a solamente I. La B solo se llamará B. Y no más B alta. U O B larga. La V, que é o B, que é o UB, tá? Solo se llamará assim, não se usará mais B barra nem B corta. Lembra que eu falei para vocês que eu não ia ficar lendo letra por letra, porque cada palavra você não vai buscar a letra individualmente? Exatamente por conta dessa mudança que houve. Muitos de vocês ainda têm acesso àquele alfabeto antigo e foi proposital eu ter colocado aquela imagem anterior para que vocês percebam a mudança que teve, tá? E o que ficou reduzido. Por exemplo, o Y, né, que seria o Y, que era chamado de Y, ele não é mais chamado de Y, ele é apenas Y, ou a I latina passou a somente I, porque a letra I, para nós, é I. Para eles era I latina, tinha que falar dessa forma. E não é mais. Então, essa mudança é para que vocês apenas tomem consciência de que a língua é dinâmica, não é estática, ela tem suas mudanças. E agora o alfabeto se reduziu de 29. Lembra que a gente conferiu lá no outro quadro, tá? Apenas para 27, certo? E ainda tem uma a mais do que a língua portuguesa. Traduzindo o espanhol, possui atualmente 27 letras, todas elas femininas. Essa quantidade já foi maior no passado. Havia 29 letras. Antes da reforma ortográfica realizada pela Real Academia Espanhola em 2010, as letras CH e LL pertenciam ao alfabeto, mas já não pertencem. Atualmente, essas letras recebem a denominação de dígrafos. Também há outras mudanças relacionadas com as letras do alfabeto. O Y, que era antes recebeu o nome de Y, agora só pode ser nomeada como Y. A I latina só pode ser chamada de I. O B só será chamado de B e não mais de B alta ou B larga. O V, que é o V, tá? Não aceitará mais as denominações de V barra, nem V corta, tá? Então, ele vai ser chamado apenas de UV. Aí eu tenho aqui um quadro do atual alfabeto espanhol, tá? Eu não vou perder tempo lendo todo ele. Nós vamos passar aqui para as expressões usuais. Mas esse material aqui está disponível no Brasil Escola, no site da Brasil Escola, tá? E bem aqui tem uma observação que ele já é dentro da imagem, tá? Por isso a gente não tirou. Então, vamos lá. Expressões usuais. Então, vamos falar sobre isso. Para comunicar-se em espanhol, é importante conhecer primeiramente algumas expressões usuais que poderão facilitar nosso primeiro contato com um nativo. Quando nós começamos a estudar uma língua estrangeira, aprendemos primeiramente a falar algumas palavras e frases do uso cotidiano. Elas nos ajudam a enfrentar situações diárias com mais segurança e certeza. É importante saber que cada língua possui suas particularidades no que diz respeito a certas situações comunicativas, e é por isso que devemos evitar certas traduções literais, pois estas podem nos colocar em situações constrangedoras. É só um toque para vocês. Aí eu tenho aqui uma imagem de algumas expressões que são usadas comumente, todo dia e a qualquer momento. Hola, María. ¿Estás bien? Sí, gracias. Nos vemos mañana en el colegio. Hasta amanhã. Então, aqui é um pequeno diálogo, tá? Com coisinhas fáceis, né? Olá, Maria. Oi, Maria, estás bem? Sim, graças a Deus, é só graças, né? Nos vemos amanhã na escola, no colégio. Até amanhã. Então, isso aqui é uma imagem de de expressões casuais, coisas do dia a dia que a gente
facilmente encontra. E esse aqui é o primeiro contato com um espanhol, com um hispanohablante. Então, se você souber já fazer esse primeiro contato, você tem muito pela frente. Voltamos na próxima aula com mais assuntos sobre o alfabeto, tá bom, galera? Hasta luego!